Povo amado do Senhor, estamos aqui para mais uma meditação nas Sagradas Escrituras. O texto que nós vamos ler hoje está em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, versículo 17. Apenas um versículo. Era, pois, muito grande o pecado desses mancebos perante o Senhor, porquanto os homens vieram a desprezar a oferta do Senhor. Aqui nós estamos diante de um contexto. Samuel já nascido, no início ele escreveu, claro, o seu livro posteriormente, mas aqui na história, já nascido nesse capítulo, já estava nascido. E aqui nós vemos, o sacerdote da época, que ficava em Siló, o sacerdote Eli, ele com seus grandes pecados, a sua grande maldade em não repreender, em não colocar em ordem a casa do Senhor, deixando seus filhos fazer a seu bel prazer o que lhes convinha, o que eles queriam fazer. E aqui diz o texto, nós lemos que era, pois, grande o pecado desses mancebos perante o Senhor. Eles eram os filhos do sacerdote, estavam aprontando, estavam fazendo o que bem entendia, usando e abusando das suas prerrogativas lá como a família sacerdotal. E o seu pai Eli não fazia nada, fazia vista grossa diante dos seus graves e grandes pecados. Foram diante do Senhor, grande pecado diante do Senhor, porquanto os homens vieram a desprezar a oferta do Senhor. Quantas vezes o ser humano, por falta de consciência religiosa, consciência espiritual, ele muitas vezes atribui as obras dos homens a Deus. Muitas vezes ele não sabe distinguir o que é o homem fazendo, qual é a ação do homem e qual é a ação de Deus. Muitas vezes Deus escolhe o homem, claro que escolhe, mas cada um dará conta de si mesmo a Deus, das suas ações, das suas palavras. Jesus falou que naquele dia nós daremos conta a Deus de todas as palavras torpes, erradas que falamos diante de Deus. Cada um vai dar conta diante de Deus. Não quer dizer que Deus escolheu alguém, que Deus está aprovando tudo que ele faz, ou vai continuar aprovando essa pessoa. Como Deus escolheu a Davi, não apoiou de maneira nenhuma, repreendeu a Davi nos seus pecados. Quando ele pecava, Deus o repreendia, porque ele era repreensível, mas Davi, ele era quebrantado, ele ouvia a repreensão. Há muitos por aí, alguns não foram, algumas lideranças não foram chamadas por Deus, outras foram colocadas pelos homens, se intitularam sacerdotes de Deus nos dias atuais, e algumas foram chamadas por Deus, mas alguns se desviam. Quem sabe o encanto do poder, o encanto econômico, o encanto político, quem sabe as sedições da alta sociedade, o ser humano começa a desviar dos caminhos do Senhor, começa a desviar da palavra, começa a manipular a palavra. Naquela época ele estava agora fazendo errado a oferta sacerdotal, a oferenda diante de Deus da oferta. O povo trazia as ofertas para diante do Senhor, e ele já queria uma parte, ele meter a mão numa parte das ofertas. E outros pecados mais, que muitas vezes não é digno nem de falar, questão de ética, mas Deus estava vendo, Deus estava indignado, e ali os homens vieram a desprezar a oferta do Senhor, porque naquela época o sistema sacerdotal era necessário os sacrifícios, lá os sacrifícios de animais, a oferta de cereais, e ali os homens começaram a desprezar a oferta do Senhor por causa destes mancebos, por causa da casa de Eli. E hoje não é diferente, quando as pessoas estão desprezando a igreja do Senhor, estão desprezando o povo do Senhor por causa de pseudas lideranças, falsas lideranças, ou os lideranças que estão se desviando, alguns já se desviaram do caminho, estão aprontando no cenário econômico, estão aprontando no cenário social do país, estão aprontando no cenário político, e muitas vezes nós temos que ficar com esse vitupério. Muitas vezes o homem ímpio lá não conhece nada de Deus, não quer conhecer nada de Deus, pensa que todo mundo é da mesma farinha, da mesma laia, pensa que todo mundo está no mesmo barco, mas não é dessa forma. Cada um responde por si, as atitudes é pessoal, as escolhas são pessoais. Eu quero trazer uma mensagem à nação brasileira nesse dia, que nem todos estão nessa barbúcia, nem todos estão nessa manipulação, nem todos estão apoiando rico para tirar direito de pobre, nem todos estão agora nessa manipulação agora para fingir uma falsa cristandade, um falso amor, onde muitas lideranças aí, ele come dos dízimos das ofertas trazidas para o povo, muitas vezes pobre, muitas vezes que urra, muitas vezes que sofre sol a sol para trazer um dízimo, para trazer uma
oferta, muitas vezes arranca até mais do que isso, arranca outras coisas a mais, que até é feio falar, e agora pega esses dízimos, transforma eles em, quem sabe, benesse para si. Alguns compram até jato, alguns, quem sabe, viagens, né, internacionais, outros, né, uma vida de luxo. Agora se associa à elite política, se associa à elite econômica, se associa aos grandes para quê? Para tirar o direito do pobre, para arrancar o direito do pobre, para usar e abusar da obra do Senhor. E agora a obra do Senhor é desprezada, como está em segunda epístola de Pedro, no capítulo 2. Por causa deles, por causa dos falsos mestres, por causa das falsas atitudes, por causa da atitude errada, o caminho da verdade seria blasfemado, o verdadeiro caminho de Deus sendo blasfemado nos dias atuais, por causa desses homens que vê a ganância do dinheiro. Tudo que vê dinheiro, quer dinheiro. O amor dele é o ventre, ele não tem amor a ninguém. Jesus nos chamou para amar, eles amam a si mesmo e aos seus familiares, aos seus próximos, mas ele quer explorar o povo e agora trazer benefícios para si. E muitas vezes não se contenta com isso, já não contenta uma vida de luxo, uma vida regalada, quer se associar aos poderosos para tirar direito do pobre, direito do necessitado, fazer leis que prejudicam agora o necessitado, leis que tiram direitos sociais, cortam direitos sociais, cortam direito político, direito de expressão, querem apoiar pessoas. Sim, nós somos a favor da família original, sim, nós somos a favor da família original, a família que Deus criou, Adão e Eva, e a partir de Adão e Eva veio a humanidade. Deus criou o homem e a mulher, Deus fez o casal monogâmico e agora procriar, para fazer uma família. A sociedade se baseia nisso. Fora isso, fora desse padrão bíblico, provém, né, de Satanás, toda essa barbuja. Mas nós temos que ver que muitas vezes se pega a único ponto para justificar agora as suas ações. Agora nós sabemos que o espectro da vida social é muito mais do que a questão familiar. É muito importante, não podemos abrir mão de maneira nenhuma, mas é muito mais do que isso, o espectro da vida humana. Tem a parte econômica, tem a parte agora da segurança pública, tem a parte social, a parte dos direitos humanos, a parte, muitas vezes agora, dos estudantes, tem a parte de ciência e tecnologia. E tudo isso nós devemos colocar na mesa, não apenas pegar algo para justificar, uma pequena parte para justificar as nossas ações. Os manipuladores fazem isso, os manipuladores. E está essa vergonha no nosso país, né? Muitas vezes o ser humano vem a desprezar ao Senhor, desprezando a obra de Deus, fazendo chacota, fazendo agora, e esses homens não estão nem aí, porque o negócio dele é o dinheiro, muitas vezes já está com a barriga cheia, agora muitas vezes é fácil tirar o direito do pobre, não é eles que vão sofrer mesmo, o deles já estão garantidos. Alguns, né, entraram nessa onda por alienação, muitas vezes não conhecem nada de política, não conhecem nada de economia e entraram na onda, leva o rebanho a essa vergonha que nós estamos vivendo no nosso país. Nós devemos, o crente pode participar da política, sim, o crente deve influenciar, sim, mas de forma equilibrada, de forma verdadeira. O que é certo, o que é errado. Não é esse negócio de apoiar B, nem partido, nem nome nenhum. Nós apoiamos princípios e valores. É claro que está difícil um cristão verdadeiro apoiar hoje alguém. Quem sabe, se for peneirar, não vai sobrar 1%, quem sabe 5% mais ou menos, 1% lá, quem sabe, mas nós precisamos tomar agora atitude na vida. Jesus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Sal, a essência do sal é dar sabor e conservar. É esse sabor que estamos dando? É esse cristianismo farisaico, este cristianismo agora que mata, esse cristianismo que agora tira a essência do ser humano? Nós devemos falar a verdade, sim, pregar contra o pecado, sim, ter energia para pregar contra o mal, sim, mas também todos os tipos de pecado de um lado, pecado de outro, o pecado, né, da área sexual, mas também o pecado da área econômica, o pecado da usura, o pecado da exploração, o pecado da mentira, o pecado da manipulação, o pecado agora de todas as suas manifestações. O pecado não é só na área sexual, não. O pecado se manifesta de várias formas. No espírito, na alma, no corpo, onde estiver o pecado se manifestando, nós precisamos combater. Não só combater algo que nos interessa, manipulando o povo, que não tem um conhecimento, não tem uma formação mínima. Uma formação mínima política, uma formação mínima de conhecimento é fácil, né? Por falta de conhecimento, o povo é levado a destruir. Meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento, além de Oséias.
né? Jesus falou em João capítulo 8, versículo 30 ao 32, e conhecereis a verdade, dizia, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós, pois, permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando o ser humano conhece a verdade se libertará. Thomas Robson falou que conhecimento é poder. O conhecer, ele traz uma nova visão. Quantas vezes o ser humano foi escravizado de muitas religiões, de muitas correntes políticas por falta de conhecimento. O povo foi manipulado para matar Jesus por falta de conhecimento. A liderança da época, a religiosa da época, sem vergonha, se aliaram a Roma, se aliaram ao invasor para quê? Para ter seus benefícios. Dane-se o povo, dane-se a obra de Deus, dane-se a verdade. E muitas vezes não é diferente essa vergonha atual. Muitas vezes passa o tempo, mas a essência é a mesma. Mas eu quero dizer neste dia, nesta hora, que sempre Deus teve homens e mulheres que não se associaram com o pecado em forma nenhuma, em aspecto nenhum, muitas vezes para ter os seus benefícios pessoais, para ter as suas benesses, muitas vezes se associa com o dominador. Hoje é o neoliberalismo, hoje é, quem sabe, as grandes potências econômicas se associar para agora viver uma vida regalada, para manipular o povo, deixar o povo na extrema pobreza. Nós estamos contra isso, nós estamos contra essa vergonha e nós deixamos aqui a nossa voz de protesto. Em nome de Jesus, Deus abençoe agora e sempre. Amém.